Fala galera, bom dia, como vocês estão? E aí, o que vocês me contam? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Yasmin? Sobrenome germano, de onde você é, Yasmin? Fala aí pra mim. De onde é Yasmin? É Yasmin germano, mesmo sobrenome que eu. E aí, meu povo, como vocês estão? Fala, João. Fala tu, João. Como que você tá? Fala, João. Bom Muito dia, obrigado. Como que você tá? Firmeza? tudo bem? E aí, como você tá, meu irmão? Tranquilão? Eu, eu tô bem, graças a Deus. Estou fazendo um teste aqui. Ah, Te convidei no Facebook também. Estou tentando transmitir com os dois aparelhos para ver, para fazer esse teste. Bom dia, entendi. Gabriel. Só que eu não acho que você não me aceitou lá no Face ainda, mas tudo bem. Estamos aqui, estamos com os dois aparelhos funcionando aqui para ver se dá certo. Ah, é que eu não, eu tô sem a, deixa eu ver aqui. Eu tô sem a câmera do Face ligada. Não tem problema, Eu vi tranquilo. aqui. Não, beleza. Tranquilão, era só para fazer um teste que inclusive foi você que me indicou. É, exato. Eu vi a tua solicitação de amizade ali, deixa eu ver. Anderson. Silvio Porcelli, bom dia. Silvio, meu irmão. Silvio Fala, Porcela é meu Fabiano, bom irmão. dia, Fabiano. Bom dia, Paul. Como vocês estão, pessoal do Facebook nosso aí? Que bom que vocês Viu, estão por Anderson? vir. Oi. O teu volume tá um pouco baixo para mim. Não sei se para todos. Peraí, deixa eu ver se é o meu. Fala aí. Oi. Melhorou. Alô. Então, tá ok. Tá ok, tá ok. Show. Bom dia, Silvio. E aí, irmão? Tamo junto. Cara, antes de Não, mais nada, tá não podia falando. deixar de falar que, como homens com H de honra, a gente precisa orar também que essa madrugada foi deflagrada uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia, né? E a gente É, sabe que guerra nunca é muito bom para ninguém, aliás, não é bom para ninguém. E tem um povo que fica submisso quando existe uma guerra, né? Então, é que tudo isso possa ser terminado o mais rápido possível aí, que tudo possa ficar em paz, né? verdade. Não, na verdade, quando se fala de uma guerra, né, e nós que estamos nesse movimento aí de homens com H de honra, na verdade, o nosso movimento não é visando a, a imagem, a figura do homem, é visando a imagem, a figura da família como um todo, né? Começando pelo homem. E quando a gente fala de guerra, sabe que atinge toda a família, né, Anderson? Não Uhum, é uma questão só de quem está lá. E, exatamente. consequentemente, o mundo todo, né? O mundo todo ele é afetado por essa tensão, por essa situação que o momento da guerra traz. Então, vamos orar muito, muito forte por isso aí, para que realmente eles consigam encontrar uma solução sem que haja necessidade de invasão e nada. Eu tava até vendo uma notícia lá que a Rússia está, alguns brasileiros que estão lá na Ucrânia, na iminência, assim, estão, né, com medo, não sabem o que vão fazer, porque a qualquer momento essa invasão pode acontecer. Então, isso é terrível. Isso é terrível. A gente precisa estar muito em oração por essa situação também.
Na verdade, eles começaram a invadir ontem à meia-noite, né? A guerra foi decretada, deflagrada, seja como quiserem dizer aí, mas começou à meia-noite de ontem, de hoje, no caso, né? É, Inclusive, muitos brasileiros já estão tentando sair pela fronteira com a Polônia, alguma coisa assim. Eu estava acompanhando agora bem cedinho, aham. e a gente fica muito, muito preocupado, porque não só os brasileiros, mas todas as famílias que estão nesse local, né? E eu queria entender, assim, porque homens de honra, será que homens de honra se enfiam em guerra, João? O que você pode dizer disso, cara? Então, meu amigo, é muito. Esse detalhe, esse tema, né, É muito forte, né? a respeito dessa questão de guerra, né, se a gente for pegar aí a nossa geração, talvez algumas gerações atrás, a gente não tem assim muita noção aqui no Brasil do Sim. que é uma guerra, né? Uhum, Graças a graças a Deus a Deus. gente não tem. Então, mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente lê, acompanha, uma situação de guerra para quem vive dentro da situação, ela é terrível, ela é comparada assim ao maior sofrimento que o ser humano pode passar, né? Uhum. Então, se a gente for analisar assim, do ponto de vista humano, isso só traz prejuízos e consequências. Porque, no fundo, quem determina, quem dá as ordens são pessoas que não vão estar lá sofrendo tudo que a guerra traz para elas. E do ponto de vista espiritual, aquilo que eu falei, não é só os dois países envolvidos que Uhum. vão sofrer. Sim, Toda a humanidade ela acaba sofrendo consequências no é mundo verdade. espiritual por conta disso. Porque quando você fala de guerra, você está deixando de lado, você está simplesmente eliminando da sua vida os 5 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, que são mandamentos relacionados ao ser humano, né? Ao ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você não, você simplesmente está deixando de lado essa situação. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas, porque você não está amando ao próximo como a ti mesmo. Você quer realmente destruir, invadir, tomar, quer dizer, uma situação de guerra no mundo espiritual, eu penso que ela traz consequências assim devastadoras para a humanidade como um todo, porque imagina Deus, né, observando tudo isso, porque sendo Deus, ele nos deu livre arbítrio para fazermos e escolhermos o que a gente bem entender. E de repente ele vê a criação dele, que na verdade ele não chama mais de criatura, ele chama de filho. Né? Ele Verdade. não nos chama mais de criatura, ele nos chama de filho, ele nos chama de amigo. E ele Fala, vê Aguinaldo, bom dia. aquele filho herdeiro. Oi? Não, estou dando bom dia aqui pro povo que está me dando bom dia. Pode continuar, eu vou falando aqui, dando bom dia pro povo que está entrando. Pessoal do Facebook, bom dia para vocês. Vocês estão me vendo transmitindo aí. Estou transmitindo também via Instagram. A gente está fazendo um teste aqui para tentar transmitir pelos dois equipamentos. Gostaria de falar com vocês o seguinte: convida aí o máximo de pessoas. Eu estou fazendo isso nesse exato momento. Cliquei no meu aviãozinho aqui e estou enviando para o máximo de pessoas possíveis essa live para fazer com que todos possam estar assistindo com a gente e participando. Se você, homem ou mulher, tem alguma dúvida sobre o que é ser um homem com H de honra, nos envie sua pergunta, manda aí para nós, para a gente poder fazer uma live onde todos nós possamos compartilhar aquilo que nós achamos que é legal e que é importante para a gente desenvolver em nós o que nós chamamos H de honra, que o homem não está tendo hoje, né, João? Exatamente. Isso, hoje o homem, ainda mais com essa notícia da guerra, né, Anderson? Isso aí Uhum. é um assunto que eu gostaria realmente de a gente conversar bastante a respeito disso, porque que honra tem um homem que a última, vamos dizer assim, a opção dele é uma guerra. Ou seja, cara, a gente ignora toda a inteligência humana, a gente ignora todo o relacionamento
e vai para... Vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Sim. Imagina você, ou qualquer homem que está conosco, ou qualquer pessoa que está aqui hoje conosco, de repente tem uma situação contra alguém e a única forma que ele acha de resolver isso é partindo para porrada, né? Como a gente fala. Cara, isso é muito pequeno, isso é muito Sem dúvida. baixo. Bom dia, Lucas. Né? Prazer que você está aqui com a gente. Bom dia. Convida mais pessoas aí. Vamos colocar no aviãozinho aqui, Anderson. Pessoal, vocês estão chegando aí, sejam todos bem-vindos também, mas clica nesse aviãozinho, eu não sei se é desse lado que está aparecendo para vocês. É bem aí mesmo, você está em cima, com o dedo em cima do avião. Clica nesse aviãozinho que está aqui, e aí vai aparecer uma lista de amigos teus aí do Instagram, você clica lá em enviar, 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 depois lá embaixo tem o botão concluir. Você fazendo isso, você não vai estar simplesmente convidando pessoas para participar da live do João e do Anderson, não. Você vai estar impactando vidas, você vai estar impactando famílias, principalmente homens que precisam, vamos dizer assim, se tornarem homens com H de honra. A Rose acabou de perguntar se essa guerra pode ser pode dar início à terceira guerra. Assim, ó, é muito difícil a gente saber, mas tem vários envolvidos. Hoje, quem está envolvido, Rússia e Ucrânia. Só que nós sabemos que os Estados Unidos eles compram briga com quase todo mundo, não é? E eu sei que o Biden quer colocar algumas sanções contra a Rússia nesse momento. Mas também tem a OTAN, que é a organização de todos os países europeus, né? E eles vão enviar tropas lá para a Ucrânia. Acontece que pode sim ser deflagrada uma terceira guerra, mas não é, nesse momento eu acredito que não, viu? Eu acredito que ainda vai um tempo para isso. Eu sei que vão haver guerras muito maiores, porque isso é bíblico e não tem como a gente fugir disso, mas eu ainda não creio que seja, até nesse momento eu não creio que seja o caso. Mas a gente tem que ver os desdobramentos de hoje para frente, né, João? Exatamente. A gente precisa, mas assim, o que a gente precisa ver, na verdade, é se manter em oração, né, Anderson? Uhum. O que a gente pode fazer a respeito disso, né? Hoje a gente pode se colocar em oração. Sim, então, assim, já 7h43 da manhã, agora, a gente começando o nosso dia, colocar nosso pensamento nesse tema, colocar nosso coração nesse tema. Uma vez eu palestrei, né, eu fiz uma pregação na igreja a respeito daquela passagem bíblica que fala assim, orai sem cessar, orar sem cessar, né? Que é uma carta de Paulo que ele escreveu quando ele estava preso, né, e ele colocou, né, eu não vou falar todo o texto aqui, mas orar sem cessar. Em toda circunstância, dai graças, orar sem cessar. Quer dizer, o que significa isso? Você vai o tempo inteiro estar orando, e a tua vida está passando, você vai conversar com os outros, não tem como você estar orando. Não. Orar sem cessar, no meu ponto de vista, da minha reflexão, é você manter o teu coração e a tua mente ligada a Deus. Sim. Por um tema, por algo que você deseja. Mas isso tem que ser maior do que você. E hoje nós temos um tema, aliás, nós temos dois temas, eu vejo, sabe, Anderson? Porque também, a questão da guerra é muito forte, muito impactante, mas também tem aquela situação lá na Colômbia do aborto, né, cara? Sim. E ontem foi aprovado, quer dizer, foi liberado o aborto naquele país, e isso também é muito chocante, cara. Isso assim, de cortar o coração da gente, cara. É muito importante as pessoas se ligarem nas notícias diárias, porque dependendo de como for a votação aqui no Brasil, agora no final do ano, coisas que acontecem em países como a Colômbia podem acontecer aqui no Brasil também. Então é bom a gente sempre saber o que a gente está fazendo, para quem nós estamos entregando o poder durante 4 anos aí da nossa vida, porque nós estamos, quando a gente vota, a gente entrega a nossa vida na mão de alguém. É muito importante nós sabermos o que nós estamos fazendo. Com certeza. E assim, isso não aqui ninguém está fazendo política, não. Ninguém está fazendo campanha para ninguém. Mas, assim,
nós temos o poder, esse ano nós temos o poder de escolher quem que a gente quer lá. Então eu dou sempre essa dica, sabe? Veja o que esse cara que você vai votar, ele fala, vê o que ele pensa, veja quais são as bandeiras que ele defende, porque está nas nossas mãos. Defender a vida desde a concepção, está nas nossas mãos, né? É isso Mas, meu aí. amigo, vamos lá, vamos para frente. Bola Pessoal, para o frente que é pessoal pra está gente. entrando aí, né? A galera Gente, entrando aí, sejam vamos bem-vindos. entrar aí, vamos convidar o maior número de pessoas possíveis, porque o que nós queremos fazer, eu, o João, o Alex, que vai estar na palestra, no evento do dia 20 com a gente, o que nós queremos fazer não é um evento de 3 homens, mas nós queremos fazer algo que una agora, nesse primeiro momento, os homens aqui da nossa região, para o que nós estamos chamando homens com H de honra. E por que nós estamos chamando homens com H de honra? Porque hoje nós temos observado, vocês do Facebook que estão comigo aí, um beijão para todo mundo, vocês do Insta também, nós temos observado que está faltando homem na acepção da palavra. Não que esteja faltando homem na terra, não é isso. Mas homens que realmente cumpram com o seu papel, que saibam qual é o motivo deles estar aqui e, estando aqui, o que precisa ser feito para que ele faça a diferença. Primeiro, na família dele. Segundo, na sociedade dele. Primeiro, nós precisamos entender que para eu ser um pastor, para eu ser alguém que quer cuidar de outras pessoas, João, eu preciso fazer diferença na minha família, eu preciso cuidar bem da minha família. Quando eu começo e cuido bem da minha família, eu crio autoridade para eu poder cuidar de outras famílias, para eu poder ajudar outras famílias. E hoje a grande verdade é essa: nós queremos ajudar pessoas, nós queremos ajudar homens a se tornarem homens de honra, né, João? Esse é o ponto crucial do nosso trabalho, né? Porque, assim, que nem a gente estava falando, se fosse só para a gente elevar a figura masculina, resgatar, cara, não teria sentido, não teria sentido, né? O grande, a grande motivação de nós trabalharmos a figura do homem é justamente, primeiro, impactar a vida dessa pessoa, desse homem, tocar o coração dele. Em segundo momento, fazer com que ele se torne um agente de transformação dentro da sua família, Sim. dentro do seu ecossistema ali, que compreende a sua família, seu trabalho, seus relacionamentos, seus amigos, né? E a partir desse pequeno movimento, nós começarmos a transformar nosso bairro, nossa Sim. cidade, nosso estado, enfim, transformamos toda uma sociedade. Sim. E se nós pegarmos a figura do homem ao longo dos anos, ela vem sido denegrida de uma forma assim absurda. E o pior é que ela tem sido denegrida de uma forma absurda, porém oculta. A gente não, sabe, a gente engole com farinha as armadilhas que o mal nos coloca, que a sociedade, enfim, a gente engole, a gente vai caindo nessas armadilhas e a figura do homem vai ficando cada vez mais denegrida, cada Uhum. vez mais denegrida. Por exemplo, sabe, Anderson, já que nós começamos esse movimento Homens com H de honra, e esse é um movimento forte, é um movimento que nós não vamos abrir mão de lutar em favor dele de jeito nenhum. E se for para apanhar, nós vamos apanhar, entre aspas, né? Nós vamos dar a cara a tapa mesmo, nós não podemos ter medo de falar o que nós precisamos falar, Sem né? dúvida. E nessa linha Claramente, de né, não João? ter medo... Exato, cara. E nessa linha de não ter medo de falar o que precisa falar, a gente precisa pontuar aquilo que nós estamos vendo e que vai trazer consequências no futuro, sabe? Então, por exemplo, assim, a gente acha que uma simples brincadeira, ai, que brincadeira inocente, por exemplo, da filha maquiar o homem, o pai. Cara, na boa, velho, isso daí, assim, parece inocente, parece que é bobo, não tem nada. Mas olha aí o recado que nós estamos passando para as nossas filhas quando a gente se permite, né, assumir um papel que não é do pai, que não é do homem. Ah, mas você é machista, João. Você não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com
programação neurolinguística, programação da mente. Essa é a minha área de atuação. Uhum. Tudo que nós fazemos pela fala, tudo que nós fazemos pelas ações, programa a nossa mente e programa a mente das pessoas que estão sob o nosso poder, como, por exemplo, nossos filhos. Sim. Aí você programa lá na cabeça da filha que o pai é maquiadinho, o pai é feminilizado, e não sei o quê. Isso traz consequências, gente. Sabe? Não é querer ser machismo ou ir contra uma ideologia, nada disso. Eu respeito todas as escolhas, enfim. Mas a gente precisa pontuar, a gente precisa tirar o véu sobre essas ideologias que estão trazendo mal para a família, entende? Então, homens com H de honra, e se você que está assistindo essa live aqui, você já se incomodou com o que eu falei, quero dizer para você que essa mensagem é exatamente para você, entendeu? Uhum. Porque a gente precisa tirar essa venda que está sobre os olhos e que está levando a nossa sociedade para o buraco. A, Como, por exemplo, lá na Colômbia agora aprovaram o aborto. Você acha que isso veio de agora? São anos trabalhando ocultamente. a grande Concorda, verdade é Anderson? que o mal, eu sempre digo que o mal ele age no tempo. Como ele já nasceu perdido, o que que ele quer fazer? Ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. Então, o tempo todo da nossa vida, algo já vem sendo feito diariamente para incutir na cabeça dos homens que eles podem ser um pouco mais feminilizados, eles podem passar maquiagem que está tudo normal, eles podem várias coisas. O que acontece que é anormal nisso é o que o João acabou de falar, que o que nós estamos entregando de mensagem para os nossos filhos é que vai ficar na mente dele. E depois, o homem que faz isso, ele não tem como cobrar de um filho uma posição que é a posição natural, porque ele deixou de ser natural, porque ele se entregou a essas, vamos dizer, entre aspas, brincadeiras, para poder servir ao filho naquele momento. Eu não estou dizendo com isso que você não deva brincar com seu filho, muito pelo contrário, você tem que brincar muito, você tem que estar sempre Claro. presente ao lado do seu filho. Eu fiquei viúvo com duas filhas e um menino, quando uma delas tinha 6 anos de idade e uma outra 10 anos. E por anos eu vivi só com eles. E o que eu fazia para conseguir me manter firme, eu dormia com as minhas duas filhas, uma me dando a mão na cama, a outra no chão, no colchão do lado da cama, me dando a mão também, porque eu dependia delas naquele momento. Um homem de honra, ele faz de tudo para sustentar os seus filhos, faz de tudo para sustentar a sua família. É necessário isso. Só que eu queria também trazer uma ideia, João, porque assim, para não ficar só nas nossas palavras, Uhum. eu comecei a pensar essa madrugada, a madrugada já é fim de madrugada, quase de manhã, eu comecei a pensar, pô, que homem eu poderia me assemelhar, ou nós poderíamos nos assemelhar como um homem de honra. E eu lembrei de José. Sim. O que aconteceu com José, cara? Pô, José foi vendido. José teve na casa, e aí que eu julgo mais Olha, interessante, você tá falando José do Egito, né? José do Egito. Isso, Legal. José do Egito. Aliás, todos os Josés que nós temos na Bíblia são Josés de honra. O José do Egito, Extraordinário. nem se É. fala. José de Arimateia foi lá e conseguiu comprar o corpo de Jesus para poder sepultar decentemente. Sepultar, Foi usado, né? né? E José, pai de Jesus, não tem nem o que dizer, porque esse José realmente foi um homem de honra. Pensa que eu ia falar de José do Egito, cara, mas agora me veio, já que você falou isso, me veio José, o pai de Jesus. Porque vamos pensar o seguinte: naquela Uhum. época, onde a sociedade era extremamente machista, né? Porque nós estamos falando no início do século, lá no início do século, no início, quando os homens estavam entendendo o que era um relacionamento e que se a mulher o traísse era apedrejada. Veja, Maria ela foi engravidada do próprio Espírito Santo. E José, o pai Isso. de Jesus nessa terra, ele aceitou isso, viveu e honrou a família, tanto que Jesus foi muito bem criado. José passou um ofício para Jesus. Olha que coisa Sim. tremenda, né?
Então, É, então veja, se nós pegarmos esses três Josés, José do Egito, José pai de Jesus e José de Arimateia, cara, os Josés, eles honram realmente o que nós estamos falando homem sobre, hoje sobre homens de honra. Mas o que eu queria é. te dizer é o seguinte: talvez uma das maiores dificuldades do homem hoje seja lutar contra a sensualidade, lutar contra uma mulher porque assim, a gente sabe os poderes que as mulheres têm, mas a mulher de Potifar, o que, que ela fez? Ela se insinuou para José muito tempo. Não foi só no momento como a Bíblia relatou, né, que teve um determinado momento que aí quando ela tentou se deitar com José, José teve que sair correndo. Mas aquilo ali foi o ápice de toda a insinuação dela para ele. E ele manteve-se firme como realmente é o que um homem de honra precisa fazer nesses momentos, porque assim, vão existir momentos na vida de um homem em que ele vai ter que decidir o que ele é. Se ele é um Uhum. banana, desculpa o termo, homens que se acham bananas, mas se ele é um banana ou se ele é um homem de honra, que ele vai tomar uma É. posição de honra. E isso quebra vários problemas anteriores, né, cara? Porque se você toma uma posição de homem de honra, cara, isso te leva de categoria já de cara, assim, porque você sai daquele grupinho médio, dos medíocres, dos bananas, e você passa para aquele nível onde você estiver, você vai fazer diferença. Uhum. Exato. Perfeito. E é interessante, né, Anderson, porque a gente começou a live hoje de um jeito totalmente diferente. Bom, em primeiro lugar, né, antes de eu continuar falando, eu queria só dar conversar com o povo o pessoal que está seguindo a gente aí, né? A live de terça-feira ela foi tão dinâmica, o pessoal perguntou, o pessoal colocou comentário, e hoje o pessoal está quietinho. O que está acontecendo, galera? Vamos. Quero pedir para vocês aí, coloquem os seus comentários, coloquem seus questionamentos a respeito do que nós estamos falando, né? Hoje o A Anderson Branca tá trouxe. mandando Oi, um a oi Branca aí. dando um oi aí, grande amiga. O Anderson trouxe Compartilha aí, Branca. um tema muito legal aí a respeito da história de José do Egito, né? E já falando dessa situação. Então eu queria que vocês colocassem suas perguntas, seus questionamentos. A Branca, né? Manda aviãozinho para a galera. Esse aviãozinho é esse aqui, ó. Clica aqui, convida os seus Isso, amigos para Branca. participarem Manda o conosco, avião para todo mundo. principalmente os homens, né? Mulherada chama os homens aí para participar, ok? A respeito dessa questão de José do Egito, né, Anderson? Olha para você ver como a gente está em sintonia. E isso é uma sintonia do Espírito Santo. Hoje, hoje, um pouco antes da live, eu pensando, o que nós vamos comentar, o que nós vamos conversar hoje na live? E veio para mim, sabe, Anderson, para pedir para você, ó, Daniel, abrindo a caixa Pandora, É é isso isso aí, aí, estamos Daniel. prontos para abrir, cara. Seja qual caixa for, nós queremos abrir, né? É, e você sabe que isso daí que o Daniel comentou, né, abrindo a caixa Pandora, cara, é meio que declarar uma guerra também, né, Anderson? Sim. Nós começamos a live falando lá da guerra da Rússia lá e da Ucrânia, e nós estamos declarando uma guerra também, quando nós nos levantamos para resgatar esses homens com H de honra, para que eles possam assumir o seu posto do patriarcado, enfim, isso é uma Sim. guerra também, né? Mas nós vamos para cima, não tem problema não, né? No momento de Estamos apanhar nós não preparados. tem não, né? Vamos para cima, né? Talvez a gente vai apanhar um pouco, mas vamos bater também, né? É isso Então aí. vamos lá. E hoje você falando agora do José do Egito, da questão da luta que ele teve para vencer a questão da sensualidade, né, que a mulher de Potifar tentou muito contra ele. E eu, antes de começar a live, eu pensei, o que nós vamos falar hoje? E veio para mim o teu livro, sabe, Anderson? Veio o teu livro para mim muito forte. E, ó, galera, ô Anderson, a gente combinou alguma coisa aqui que nós Não, íamos falar hoje? não, eu Qual acho que foi? o mais legal de tudo é isso, não combinar nada para Deus poder fazer a doideira É, dele, assim como a Isabel está falando aqui.
é legal, deixa o barco seguir, o pau torar e nós vamos conversando, né? Lá, nós não combinamos nada. Eu não falei com o Anderson, ele não falou para mim. E eu pensei, né? Pô, vamos falar sobre o livro do Anderson. Eu tenho aqui do lado do meu computador até, ó, o Cativeiro Oculto. Então eu gostaria, assim, dentro dessa linha da luta contra a sensualização que o homem vive, da luta. E essa luta não é contra pessoas, não é contra ninguém, sabe? É contra nós mesmos, assim, é contra a minha essência. Eu luto contra mim mesmo, né? Para Sempre, fugir. sempre, sempre. Existe muito claro a respeito disso. Visual. Entendeu? O homem é visual. O homem, através dos olhos, ele ativa um monte de coisa dentro dele. A mulher, ela ativa mais pelo ouvir. Então, assim, mas o homem ativa pelo visual. Então, o homem, por exemplo, está assistindo uma TV lá, o seu futebol, vamos dizer assim. E no intervalo do jogo passa um comercial, cara, que parece uma mulher de biquíni lá e tal. Muitos homens já ligam um gatilho na sua mente que leva para esse lado da sensualização. E isso é muito sério, isso é muito grave. Entendeu? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, ô Anderson, sem dar muito spoiler, né? Uhum. Sem dar muito spoiler, mas assim, fala um pouquinho do livro, como surgiu, da onde que veio, qual a motivação que você tem para fazer esse livro. Não sei se você quer Galera, falar assim, ó, sobre isso. Primeira não, coisa. mas o meu coração é muito livre, assim, graças a Deus, depois eu entendo, João, o seguinte, se tem algo que eu preciso dizer para os homens hoje é o seguinte, nós não devemos, pega essa chave aí, nós não devemos desprezar o processo. É importantíssimo o processo para onde nós queremos chegar, onde nós vamos chegar. Nós temos que passar por esse processo e nós não devemos desprezar esse processo. Então, assim, para não dar muito spoiler, eu conheci pornografia com 6 anos de idade e me viciei em pornografia logo nessa idade. João, eu ia, com 12 anos de idade, eu ia para cinemas de adultos, cara. Eu entrava em cinemas pornográficos para assistir filmes pornográficos, cara. Então, minha vida foi, assim, acorrentada à pornografia. E eu digo que mesmo estando dentro de uma igreja, eu lutava muito com a pornografia, porque, assim, chegou um momento na minha vida que eu falava assim, eu não quero isso. Só que o medo e a vergonha não me deixavam me libertar disso. Então, outra grande coisa importante, galera. Hoje eu penso o seguinte, eu falo para todas as pessoas que eu estou mentorando, que se exploda medo e vergonha. Enquanto você tiver medo e vergonha, você não faz nada. Você fica refém de todas as coisas. Você não faz nada. E aí, eu estava, num determinado momento, João, eu falei assim, eu não aguento mais. Não aguento mais. Cara, me masturbava o dia inteiro. Dentro do meu trabalho eu ficava vendo pornografia, correndo o risco de perder as coisas que eu havia conquistado por causa da pornografia. Até a Rô me deu um grito que perdeu. Eu falei assim, pois é, perdi coisas por causa da pornografia. E mas teve um determinado momento que eu cheguei e eu falei o seguinte, de hoje não vai passar isso. Eu vou mudar essa situação. Uhum. E um dos principais motivos para você conseguir, uma das coisas mais importantes, isso é bom a galera pegar porque é algo que transforma vidas. Todo tipo de vício, e a pornografia é um vício assim como um vício de drogas, tá, gente? Porque danifica o seu cérebro tanto quanto se você usasse uma droga. E todo vício tem um ciclo. Todo vício tem um ciclo, ele inicia de uma forma e ele vai terminar de uma forma, mas ele tem que passar por esse ciclo. E como que a gente quebra um ciclo do vício? Existe uma maneira que é muito legal. Está lá no livro sagrado, e se tem dado certo a vida toda, tem que dar certo agora também. É o seguinte, primeiro, você reconhece o seu erro. Primeiro, você reconhece. E segundo, você confessa. Você reconheceu e confessou, você quebra o ciclo do vício e aí isso te dá o quê? Te dá tempo para você começar a mudar os seus hábitos, se afastar do vício. Então, sim, João, há 12 anos atrás eu me decidi por contar o que estava acontecendo
pedi perdão para minha esposa, para a falecida esposa, e aí eu consegui mudar essa situação. E hoje, o que eu vejo? Que Deus me curou para curar. Porque hoje o meu livro tem tocado outras pessoas, tem chegado Apesar de eu ainda... Nós vamos fazer o lançamento ainda no dia 20, né, João, do livro. Só que o que nós fizemos? Eu não posso dar spoiler, mas eu dei alguns livros para algumas pessoas, para que essas pessoas já tivessem um feedback nosso, né, para falar. E esse livro tem chegado para muitas algumas pessoas. Eu estou dentro dessas algumas pessoas que ganhou o livro. Aqui, ó. Aí, para o quê? Para que as pessoas pudessem me dar um feedback de como é. E graças a Deus tem sido assim bem transformador. Só que eu tenho um curso chamado MVP, que é o método Vencendo a Pornografia, e esse nós já começamos a aplicar para muitas pessoas. E a gente tem ajudado algumas centenas de pessoas aí a sair desse vício, sabe, cara? Então, quem quer saber, dentro do Cativeiro Oculto, vai ter como eu me viciei, vai ter o que aconteceu quando eu fui violentado, porque eu fui violentado com 8 anos de idade, João. E isso também causou uma cicatriz bem grande em mim, que eu lidei muito tempo para poder me desvencilhar. Vai ter histórias do que eu fazia para enganar as pessoas para poder utilizar pornografia. Fala aí. Fala tu. Assim, ó. Só dá um alô pro pessoal que chegou aqui, a Andressa, né? Manda lá. O Brian, a Márcia. Nós estamos falando de um tema que é homens de honra. Homens com H de honra. E dentro desse tema homens com H de honra, hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a questão da luta que o homem ele tem que travar todos os dias para vencer o seu próprio instinto de homem, né, contra a sensualidade, contra a pornografia. É uma luta interna, né? Não é uma luta contra ninguém de fora, mas é uma luta contra ele mesmo. E o Anderson está dando aqui o testemunho da batalha que ele travou e, graças a Deus, venceu, e escreveu um livro para ajudar os homens a sair. Nessa questão do livro, Anderson, eu queria fazer um pedido para você. Sim. Eu queria assim, e assim, ó, antes de qualquer coisa, galera, chama seus amigos, clica no aviãozinho, convida, porque o Anderson vai contar uma história agora. Uou, que é vamos ver se eu posso, extraordinária, né? Assim. Não, eu acho que pode. Pode? É uma história extraordinária, né, que aconteceu com ele, que foi motivada pelo livro, né? Eu queria que você contasse, Anderson, a história do pastor lá que fez o prefácio. Eu vou contar. Como aconteceu, né? Como que ele chegou até você, como é que foi a história. E queria que você falasse, esse cara, quem é esse pastor? Quem ele é hoje, mas quem ele foi no passado. Eu acho que isso pode contar, né, Anderson? Eu vou falar, e antes de eu falar, eu quero mandar um beijão pro Paulo Smith, Fabiano Barbosa, Christian Rimansky, Agnaldo Rodrigues, Manuel Bento, todo esse pessoal que está no Facebook com a gente, um beijão para vocês, no coração de vocês aí, todo o pessoal que está com a gente aqui também. O pessoal do Insta também, o Brian, a Rose, a Adma, a Branca, nossa amiga, a Andressa, e o Luiz Gustavo ali do Recomendo Demais. Queriam mandar um beijo, um abraço para eles aí. Então, para todos vocês nesse movimento. E vamos para cima. E eu vou contar como que aconteceu isso, para você ver como que as coisas elas são interessantes. Eu procurando alguém para fazer o prefácio do meu livro, e eu não queria colocar qualquer pessoa para fazer o prefácio, porque é o seguinte, eu entendo que quem prefacia um livro é alguém que tem alguma coisa para oferecer a mais dentro daquela situação. Então eu chamei um grande amigo meu para prefaciar. Hoje é aniversário dele. Do pastor? A Rose falou que é aniversário, inclusive, do Juliano hoje. Aí eu chamei um amigo meu e esse amigo não podia prefaciar o livro. E, enfim, tudo bem. E eu comecei a mandar recado para todo mundo. Várias pessoas eu mandando recado para ver se alguém dos meus conhecidos, dentro do meu relacionamento, se alguém aceitava, né? Ninguém aceitou naquele momento e passou-se uma semana,
o Juliano entrou em contato comigo falando assim, Anderson, me manda seu livro, estou sabendo que você está escrevendo um livro, e me mande para que eu possa ler, né? Eu falei assim, olha, desculpa, mas ainda está pela metade, eu estou ainda escrevendo, né? E não tem como eu te mandar. Ele falou, manda, cara, eu quero ver, tal, tal, tal. E eu não conhecia ele, até comentei com a Rô. A Rô falou para mim, amor, não vai mandar esse livro, porque de repente corre o risco da gente perder, o cara pode querer pegar o livro para ele e tal. Enfim, aconteceu tudo isso antes de Você nem mais. conhecia ele, né, Anderson? Nem sabia quem ele era. Não, eu não sabia. Aí eu falei assim, sabe o que? Vou mandar para ele. Mandei no e-mail dele. Passou uma semana, ele entrou em contato novamente. Ele falou, olha, Anderson, eu li seu livro, gostei demais, porque aquilo que eu falo é aquilo que eu quero falar. A gente tem que gritar sobre esse assunto, a gente tem que alcançar e tocar pessoas sobre esse assunto. E eu queria te fazer uma oferta. Eu queria saber se eu posso prefaciar o seu livro. E eu nem conhecia o cidadão, e eu falei assim, vai, quem que é esse cara que quer fazer o prefácio do meu livro? Daí a Rose correu na internet para procurar quem era Juliano Ferreira. E aí nós descobrimos que o Juliano Ferreira é um ex-ator pornô que atuou na pornografia em todos os mercados, gravava aqui no Brasil, gravava na Holanda, gravava fora, atuou com os maiores atores da época, eu posso falar de Rita Cadillac, Alexandre Frota, Gretchen, todo esse pessoal. Só que um dia ele teve um problema de saúde, foi logo assim, ele fez uma cena com a Rita Cadillac, e depois de uma semana, alguma coisa assim, ele foi fazer um tratamento dentário. Só um pouquinho que eu vou deixar a Rose falar aqui. Fala, amor. Ah, sim, a Rose está falando que não foi com a Rita Cadillac, foi com dois atores americanos que tinham AIDS. Que estavam com AIDS e graças a Deus ele não pegou a AIDS. E assim, ele teve um problema dentário e ele foi para a UTI. E na UTI ele decidiu abandonar tudo, só que ele decidiu abandonar, mas falou, vou me matar. E o fato é que ele pegou o carro dele para se matar, saiu de São Paulo tentando se matar e acordou no outro dia na casa da mãe dele. Para encurtar a história, ele vendeu tudo que ele tinha para poder pagar o pessoal dos filmes, porque assim, como ele tinha contrato, ele tinha que obedecer o contrato. E como ele não queria mais obedecer o contrato, ele foi vendendo as propriedades dele para pagar os filmes que ele tinha que fazer. Então ele. Pagar as multas, né? As multas rescisórias, exatamente isso. É. E com isso, João, eu tenho hoje como amigo, e como ele escreveu meu prefácio, mas ele é sócio no nosso negócio no MVP, no método Vencendo a Pornografia. Esse cara, ele já esteve, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Luciana Gimenez, é um cara conhecidíssimo, e ele chegou para mim e ofereceu prefaciar o livro da gente sem nem me conhecer direito. E conta quem ele é hoje, né? Conta quem ele é hoje. Hoje ele é o pastor Juliano Ferreira, 18 anos já como pastor, tem tocado inúmeras pessoas e tem ido, inclusive nos países onde ele foi como um ator pornô, na Holanda, por exemplo, ele foi, pregou lá, levou a palavra na Holanda e pessoas que o conheciam como um ator pornô aceitaram Jesus por causa do testemunho dele. Hoje, quando a gente faz live, muitas pessoas que são do mundo da pornografia entram na live e dizem, olha, eu estou abandonando a pornografia por causa desse cara, por causa do testemunho dele e o que ele está fazendo. Então, assim, hoje ele é um pastor, ele tem na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, ele tem um restaurante lá onde comida árabe, está prosperando, graças a Deus, e, acima de tudo, levando a palavra de Deus com um testemunho vivo, sabe? Esse cara, eu posso tirar o chapéu para ele e dizer que ele realmente é um homem com H de honra, transformou a vida dele por vontade, ele falou assim, eu não quero mais viver nesse meio, e hoje ele leva conhecimento, ele mostra para as pessoas o que a pornografia faz de ruim, o quão perniciosa ela é, o quanto ela mata e o quanto ela destrói casamentos. E hoje ele tem levado vida para outras pessoas. Cara, é fantástico ser amigo do Juliano, é um cara assim que eu mando um beijo para ele agora, porque ele tem nos ajudado muito, né? Como pessoa, sabe, nos ensinado muito, até por ter vivido nesse meio da pornografia. O cara é fera, mano. Ele realmente Isso é extraordinário.
E isso aí, isso é uma coisa assim que... O que que é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária é aquilo que não acontece sempre, né? Uhum. Você vê um cara que viveu dentro do mundo da pornografia, que além de ter vivido dentro do mundo da pornografia, ele vivia do mundo, ele tirava seu dinheiro, ele fez fortuna dentro Sim, dessa situação. sem dúvida. Ou seja, ou seja, ele tinha na história dele motivos para permanecer nessa vida, Com toda né? certeza. Vamos, Só deixa eu né? pôr um ponto, só deixa eu pôr um parênteses, João, no que você está falando. Ainda hoje, muitas indústrias pornográficas entram em contato com ele para tentar persuadi-lo para ele voltar para a indústria pornográfica. Ainda hoje, tá? Imagina, cara. Imagina o tamanho da tentação que não deve ser, porque o dinheiro rola. Uhum. Eu imagino que deva ser muito dinheiro, né? É Deve ser bastante. muito dinheiro que ele tem que renunciar. E aí vem para a nossa realidade. Nós, homens com H de honra, as nossas renúncias diárias, né, Anderson? As Uhum. nossas renúncias diárias para que a gente se mantenha numa linha aonde realmente nós podemos dizer que nós somos homens de honra, nós somos homens com H de honra, né? Porque eu vejo que muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida, a gente chega até a perder no nosso coração essa certeza de que nós somos homens de honra, né? E nós nos colocamos ali numa situação de escravos de diversas coisas, pornografia, escravo do dinheiro, escravo, enfim, de várias situações, né, Anderson? Ô, João, deixa eu contar uma ilustração para vocês entenderem o que é homem de honra. E aí eu coloco homem de honra, que é aquele que é o homem íntegro. Eu vou contar uma história para vocês, uma ilustração. É, um rapaz estava num motel e aí ele pediu uma pizza. E Hum. dentro da caixa da pizza, não, quando chegou a pizza, não era pizza, tinha o movimento do dia da pizzaria, era quase R$ 100.000. As pessoas iam vendendo e Nossa. colocando dentro da caixa. Ele pegou esse dinheiro e Nossa. falou: Meu Deus, eu não posso ficar com esse dinheiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou devolver. Ele pegou, foi lá na pizzaria e devolveu. O dono da Uhum. pizzaria, encantado com aquela situação, disse assim: Meu Deus, nós não podemos deixar isso quieto. Você precisa aparecer nos jornais, você precisa aparecer na televisão, porque não tem ninguém mais honesto que você. Porque imagina você chegar, devolver ele, não, eu não quero participar. O rapaz que devolveu, não, não quero, deixa assim. Aí o dono da pizzaria insistindo, falando: Não, você precisa aparecer, porque isso nunca aconteceu antes e eu acredito que não vai acontecer depois, porque muito dinheiro. Quem, em sã consciência, faria um negócio desse de devolver tanto dinheiro? Aí o rapaz que devolveu o dinheiro, ele disse o seguinte: Olha, desculpa, eu vim aqui, devolvi o dinheiro, mas eu não quero aparecer porque eu estava no motel e não era com a minha Hum. esposa, era com uma amante. Hum. E o que eu quero dizer? A integridade, gente. Quem está aqui com a gente hoje, quem é homem com H de honra e está a fim de aprender alguns recados para poder mudar de vida, você tem que entender o seguinte: quando você é íntegro nas pequenas coisas, nos menores movimentos, até nos maiores. Ele podia ser honesto, como mostrou que era, devolveu o dinheiro, mas ele não era íntegro, cara. Ele estava traindo a esposa dele. Ou seja, É, integridade, honra é muito diferente de honestidade. Honestidade é uma das características que está ali dentro de honra, mas honra e integridade é muito maior do que você simplesmente dizer que muito você é maior. honesto. É verdade. Envolve muito mais coisas, né? Envolve muito mais coisas. Porque nós fazemos isso, Anderson. Nós fazemos isso, ou já fizemos isso, de Sim. bater no peito. É porque lá no mercado a moça me devolveu o troco a mais e eu fui lá e entreguei de volta para ela e bate no peito. Ah! Mas de repente o carro está estacionado na vaga de idoso lá no estacionamento. Uhum. Cara, fala isso para você porque eu já fiz, Anderson. Entendeu? Eu já fiz isso. Uhum. Quer dizer, sou honesto, mas sou íntegro? Talvez não.
tenho honra, talvez ainda preciso caminhar alguma coisa. E eu queria dizer para vocês que estão aqui conosco agora, porque eu vi que várias pessoas entraram agora nesses últimos instantes, assim, nós estamos fazendo live toda terça e quinta. Eu não sei ainda que dia que nós vamos fazer à noite, acho que amanhã, né? Amanhã Talvez à hoje à noite, com noite, certeza. talvez hoje à noite a gente entre, né, Anderson? De É, repente, sei lá, vamos ver. é, Talvez, vamos, né? mas vocês fiquem na expectativa aí, porque a gente não sabe, não tem certeza que hoje nós temos muita coisa para fazer. O nosso dia hoje é pesado. Nós temos uma reunião hoje. Nós estamos preparando o dia 20 de março, nós vamos realizar aqui em Curitiba, na região de Curitiba, uma imersão de um dia inteiro. Vai ser um dia inteiro, Sim. de manhã até de noite, aonde a nossa intenção é colocar somente homens lá dentro dessa imersão. E nós vamos trabalhar temas que vão levar esses homens a, no final, eles vão receber um certificado, e essa ideia eu tive agora, eles vão Oh, receber um certificado que nós vamos colocar que ele é um homem de honra, homem com H de honra. isso. Esse certificado não é troféu, não é para ele, é como se fosse um compromisso que ele faz, primeiramente com Deus, com ele mesmo e com os outros homens que lá estarão, com o objetivo de transformar esse mundo em que nós vivemos. Eu gosto muito da história do passarinho que tentou apagar o fogo na floresta, sozinho, né? O fogo queimando tudo, e ele ia lá no lago, olhava o biquinho e derramava uma gotinha no fogo. Ia lá, molhava o biquinho, derramava outra gotinha e assim por diante. E os outros animais todos criticando, tirando sarro dele. Você é capaz que você vai conseguir. Essa gotinha aí não vai apagar esse incêndio nunca. Sim. E ele se volta para os animais e fala: olha, eu sei que eu sozinho não vou apagar, mas a minha parte cabe a mim. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Agora, se cada um fizer também a sua parte, nós vamos conseguir juntos apagar esse incêndio. O que nós estamos fazendo hoje com esse movimento Homens com H de Honra molhando o nosso biquinho lá no lago, que é Deus, que é o Espírito Santo, e estamos jogando aqui nesse fogo gigante que é hoje a nossa sociedade, que são nossas Você famílias, sabe que enfim. eu tô, não sei se você percebeu que eu tô olhando para o lado aqui, porque Está no Face, né? me veio aqui uma ideia que você acabou de falar e eu abri no computador aqui do lado. Você lembra do filme Corajosos? Os caras não fizeram uma resolução para falar o que eram os homens corajosos do filme e o quão diferença eles iam fazer na vida deles, da família e da sociedade deles. E agora eu pesquisei aqui rapidinho do lado para ver essa resolução. Estou com ela aberta aqui do lado, na tela do PC aqui. E eu estou pensando de eu e você montarmos uma resolução, não essa, mas uma resolução do Homens de Honra, para que nós tenhamos Sim. aqui em Curitiba algo novo, que nós tenhamos a resolução dos Homens de Honra. Eu me comprometo. Ótimo. Eu me comprometo a levar a minha família até os pés de Cristo. Eu me comprometo a fazer diferença no meu lar. Eu me comprometo a ir até as últimas consequências para poder ajudar e salvar pessoas. Não, cara, já é. Já é. Assim, pede para a Rose, ela tá do teu lado aí, Tá do meu né? lado. Pede para ela ir anotando essas ideias, para a gente não perder isso. E na reunião de hoje a gente já prepara tudo isso. Olha, gente, vocês que estão acompanhando aqui conosco essa live, é impressionante, porque nós estamos montando aqui a imersão do dia 20, junto aqui, ó, as ideias vão surgindo. Vocês estão acompanhando conosco e quero que vocês também coloquem as ideias de vocês. Quem está nos acompanhando faz parte desse movimento, né, João? Porque tá dentro. Os homens que estão aqui, eles vão poder participar da imersão, vão poder estar presencialmente lá. As mulheres vão poder participar com as ideias, vão poder participar, enfim, incentivando seus maridos a estarem junto conosco. Esse movimento Homens com H de Honra não é um movimento para ganhar dinheiro, não é um movimento para ganhar fama. Gente, isso é muito sério.
assim como estamos o Anderson e eu aqui, e o Alex também, que vai estar conosco lá, poderia ser qualquer pessoa para elevar, assim, tirar a nossa sociedade do nível que ela está hoje ali, né, perdida em um monte de coisas que não agradam a Deus, para levar para um nível diferente. Sim. E nós não estamos falando só de espiritualidade, entendam isso, não é só espiritualidade, entendeu? Porque a espiritualidade ela é um dos pilares que vão fazer com que os Sim. homens se transformem em homens com H de honra, né? Nós estamos falando de transformação de vida, nós estamos falando de transformação de famílias, enfim. Ó, pensem nos filhos de vocês, Sem a dúvida. geração que você vai deixar, os filhos de vocês serão impactados. A Eu Isabel, minha quero mulher, perguntar para vocês assim, o que vocês... Travou, João. pode falar. Eu quero perguntar para Oi. vocês que estão com a gente agora, o que vocês querem entregar de novo para os seus filhos que vão fazer com que eles sejam pessoas de honra no futuro? O que nós vamos deixar na mão dos Isso. nossos filhos? O que nós vamos deixar na mão dos nossos filhos e dos nossos netos para que eles sejam pessoas de honra nessa terra? Que eles não tenham Show. do que se envergonhar. O que nós estamos Ó, deixando para que o meu filho, o seu filho, diga, eu não tenho do que me envergonhar? O que nós estamos fazendo? Esse a movimento que Branca, surgiu junto entre eu e João e o Alex, de homens de honra, com H de honra, é um movimento que não surgiu na nossa vida, surgiu primeiro no céu, cara. E no foi lógico, derramado para nós, para que todos nós juntos façamos essa diferença nessa terra. João, eu estou falando agora, mas nós temos 3 minutos para terminar a live, porque ela termina 8h30. Então eu quero deixar você falar, tá? chamar o pessoal aí e Isso. fazer suas considerações. A gente Uhum. A tua live, a tua fala cortou, João. Travou. Galera, enquanto o João está travado aí, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero agradecer a cada um que esteve com a gente. Branca, depois a gente fala no particular aqui, que eu vi que você chamou a gente. Um beijão no coração de todos. Eu estou cuidando da minha vida, como eu digo sempre, e vocês vão cuidar da vida de vocês, tá? Grande beijo para todos vocês. E eu me despeço também pelo João, porque já está no final aqui e não vai dar tempo dele entrar novamente. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima, tá, galera? Beijão, cada um agora. Vamos cuidar da nossa vida, que a vida é curta, temos que correr atrás. Um beijão.